Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Veja no programa de hoje. Exposição no Ibirapuera, em São Paulo, aborda o tema água. Saiba como funciona a reciclagem de metais. E assista a entrevista com Thaís Faguri, gerente executiva da ABAço, Associação Brasileira de Embalagem de Aço. A água é tema da exposição na Oca do Ibirapuera, em São Paulo. Faça uma viagem pelas obras incríveis que estão expostas na capital paulista. Você já pensou de onde vem a água que sai da sua torneira? Esse e outros questionamentos são feitos na exposição Água na Oca, que está aberta à visitação no espaço localizado no Parque do Ibirapuera, na capital paulista. A mostra, que alia ciência, arte e tecnologia, está atraindo muita gente interessada em saber ainda mais sobre a importância da água no nosso dia a dia e também na vida de cada ser vivo existente no nosso planeta. A exposição Água na Oca ela é um grande recorte sobre esse tema, a água. E como é um tema universal, a gente tem até uma certa dificuldade de escolher, né, o que falar. Mas ela aborda vários aspectos, né, da água em relação ao ser humano e também à natureza de forma geral. A exposição foi dividida em 4 temas centrais. No subsolo, com a seção Desaguar, estão expostas obras de arte contemporânea inspiradas principalmente nos movimentos produzidos pela água. No térreo, o espaço denominado Mundo d'Água explora a relação da água com os ecossistemas, os seres vivos e mostra as diferentes formas de utilização desse recurso. O primeiro andar abriga o tema Infiltrações, que mostra um pouco dos conflitos gerados por enchentes e eventos relacionados ao clima, e também faz um recorte sobre a relação água e sustentabilidade. No segundo andar, os visitantes dão um mergulho no fundo do mar, deitados em colchões de água e utilizando recursos audiovisuais. A intenção da exposição é mostrar a importância desse recurso e assim tentar que as pessoas se sensibilizem e mudem o seu comportamento em relação à água. O legal é que não é uma forma negativa, a gente mostra sempre os dois lados e você se posiciona, você escolhe. Então isso permeia todos os andares da exposição. Desde as obras de artes até o cinema, o grande mergulho lá em cima, esse conceito, né, essa ideia está inserida. A exposição tem o objetivo de trazer conhecimento aos visitantes, mas de uma forma divertida e interativa. Acho que essa exposição, a questão de ampliar o universo em todos os sentidos é o grande motivador da exposição. Sem falar que é um grande momento de diversão, onde a família pode interagir, onde o público interage não só com as obras, mas entre si, estimula a conversa entre as pessoas. A exposição original foi criada em Nova York, no Museu de História Natural. Aqui em São Paulo, o evento ganhou uma cara nova, com um jeitinho todo brasileiro, tanto em termos de conteúdo, como no uso das mídias e na apresentação das ideias. E parece que a mostra está fazendo sucesso. Nos primeiros 10 dias de exposição, cerca de 10 mil pessoas já foram conhecer as instalações. E se você ficou curioso e também quer ver a Água na Oca, programe-se e não perca essa oportunidade. A exposição acontece até maio. Meu nome é Plínio Suniga, sou estudante de comunicação. Tami, como foram determinadas quais áreas precisavam ser preservadas? Os critérios para definir quais áreas devem ser preservadas em primeiro lugar são basicamente 3. Em primeiro lugar, as áreas de mananciais, aqueles lugares onde nascem os cursos d'água, as áreas mais a montante dos rios e, na realidade, todo o trajeto desses rios, constituindo as matas ciliares para a proteção desses cursos d'água. Em segundo lugar, aquelas áreas que têm a maior biodiversidade, onde nós temos o maior volume de espécies animais e vegetais. E por último lugar, locais onde essa biodiversidade está ameaçada, com risco de extinção, onde espécies animais e vegetais correm o risco de desaparecer. No próximo bloco tem muito mais novidades sustentáveis para você. Continue aí. Olho vivo, consumidor. Desligue o ar-condicionado 1 hora antes do final do expediente. Em um período de 8 horas ligado, isso equivale a 12,5% de economia diária, o que significa
quase um mês de economia no final do ano. Além disso, a temperatura começa a ser mais amena ao entardecer. Você sabia que se todos os serviços prestados pela natureza fossem contabilizados monetariamente, o valor da fatura seria algo em torno de 60 trilhões de dólares? O Viver Sustentável está de volta. Veja agora como funciona a reciclagem de metais. São montanhas e mais montanhas de sucata. Tudo isso que foi descartado poderia ir direto para os lixões ou aterros sanitários. Um problema gigantesco para a saúde humana e para o meio ambiente. Mas o ferro e o aço são materiais extremamente nobres. Seria um desperdício jogar tudo no lixo. A reciclagem foi a solução encontrada por uma empresa localizada no interior de São Paulo. A ArcelorMittal, usina de Piracicaba, ela produz o vergalhão para a construção civil através da sucata ferrosa, sucata de ferro e de aço. O material recebido das cooperativas e dos fornecedores é armazenado no pátio da empresa. Aqui, bicicletas, eletrodomésticos, partes metálicas de carros, entre outros objetos compostos por ferro e aço, aguardam o momento da limpeza e trituração. Depois de reduzida a pequenas partes, a sucata vai para as baias, onde é feita a alimentação do cesto através de enormes eletroímãs. Os fragmentos metálicos vão para o forno, que aquece a uma temperatura de 1.600 graus Celsius, até que acontece a fusão da sucata. Nesta fase, os objetos se transformam no estado líquido. Os metais fundidos são encaminhados, então, para o forno panela, onde é feito o refino, ou seja, esse processo garante a pureza da liga metálica. Agora, todo o líquido vai para a máquina de lingotamento, que dá o formato aos tarugos. Esse material volta a um forno de reaquecimento para depois ser encaminhado à laminação e ao desbaste. O trem laminador estica o tarugo, que reduz de largura e aumenta o comprimento. Ao final do processo, o que era sucata e poderia ter sido descartada nos lixões e aterros, volta ao mercado como vergalhão para a construção civil. O importante é que o produto final também é reciclável, portanto, ele consegue voltar à cadeia produtiva. Durante a reciclagem da sucata metálica, são produzidos alguns resíduos, mas tudo é reaproveitado. Na fusão, é gerada a escória, um material reutilizado para a produção de blocos de construção. Da carepa resultante do processo de lingotamento contínuo e da laminação, podem ser feitas peças para automóveis, como, por exemplo, pastilhas de freio. Nós somos uma empresa verde. O nosso processo é um processo sustentável. O nosso processo é um processo verde. No próximo bloco, assista a nossa entrevista. Fique ligado. O Viver Sustentável pergunta: quantas toneladas de lixo são produzidas por dia no Brasil? Letra A, 150 mil. Letra B, 170 mil. Letra C, 180 mil. Ou letra D, 200 mil? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quantas toneladas de lixo são produzidas por dia no Brasil. A resposta correta é letra C, 180 mil toneladas. O Viver Sustentável está de volta. A entrevistada de hoje é Thaís Faguri, gerente executiva da Abeaço,
Associação Brasileira das Embalagens de Aço. Hoje temos a grata satisfação de receber Thaís Faguri, gerente executiva da Abeaço. A Abeaço é a Associação Brasileira de Embalagens de Aço. Thaís, é um prazer recebê-la. O que faz a Abeaço? Bom, o prazer é nosso, primeiramente, em vir até o programa. A Abeaço é a Associação Brasileira de Embalagens de Aço. Ela faz justamente o trabalho de comunicação dos benefícios da embalagem para o consumidor, benefícios ambientais, benefícios de saúde que o consumidor muitas vezes desconhece. Essas embalagens de aço competem, substituem ou são uma alternativa às embalagens de alumínio? Na verdade, elas são embalagens complementares, digamos assim. São embalagens metálicas. Embalagens metálicas, com certeza, beneficiam muito mais os alimentos do que outros tipos de embalagem por uma série de características intrínsecas da própria embalagem. As embalagens metálicas têm como característica principal o ser 100% reciclável, que é retornar ao processo infinitas vezes sem perda das características mecânicas. Outra característica que tem embalagem metálica é que elas são hermeticamente fechadas, ou seja, elas não deixam entrar nada de fora, externo, e não deixa com que os conteúdos percam as características nutricionais dos alimentos. Então, elas são boas para os alimentos e boas para o meio ambiente. No caso, por exemplo, cerveja, grande parte das embalagens de cerveja, as latinhas de cerveja, são de alumínio. Já no caso, por exemplo, de uma lata de compota de pêssego, pêssego em calda, a grande maioria são latas de aço. Como que se explica essa percentagem tão diferente de um produto para outro? As latas de cerveja, antigamente, elas eram de aço, né? Eram latas pesadas, enfim, eram latas de 3 peças, elas enferrujavam um pouco, que tinha um problema que a gente gelava, retirava do congelador e elas enferrujavam. Surgiu por volta de 1970 uma solução fora do país, que eram as latas de alumínio e que não tinham mais esse problema do ferrugem aparente. Posteriormente, criou-se também o aço para bebida fora do país, na Europa primeiramente, que dava as mesmas características do alumínio. Tanto que hoje, em países como Europa, Japão, a gente tem uma maioria de latas de aço e não de alumínio para bebida. No caso dessas latas de alimentos, por elas terem as características, enfim, inclusive um preço inferior do que as latas de alumínio, elas foram sendo substituídas no mercado por latas de aço. Então a gente tem uma maioria das latas de aço no mercado de alimentos e por falta de fábricas no Brasil, a gente tem uma maioria de alumínio. Hoje, segundo o IBGE, 46,5% das embalagens de aço são recicladas. Isso quer dizer que 53,5% dessas latas não são recicladas e vão para os lixões? Exatamente. A gente não sabe se esses números realmente... porque como a gente tem hoje uma fonte só de dados desses números, a gente acredita que esse número é maior do que esse oficialmente divulgado, tá? Realmente, essa outra parte ela vai parar nos aterros, infelizmente. Porque para a gente é uma pena, porque isso é uma matéria-prima nobre para o nosso processo. O aço pós-consumo, ele é indispensável para a fabricação de um novo aço. Nas usinas siderúrgicas convencionais, a gente tem hoje cerca de 25% a 30% do aço pós-consumo para a fabricação de um novo aço. E no caso de algumas usinas que são destinadas à construção civil, enfim, vergalhões, a gente pode trabalhar até com 100%. Então, o ideal para a gente é que a gente retire 100% desse aço que é destinado para embalagem. Mas para a gente não considera que seja realmente um problema grave ambiental. Por quê? Porque o aço, ele tem, mesmo ele sendo um material robusto, enfim, que a gente conhece, que tem força, ele não é um material que se degrada dificilmente no meio ambiente. Ele é um material que se degrada em média de 3 a 10 anos, então ele tem um tempo de degradação também muito curto. Em 3 a 10 anos, uma latinha de aço se degrada? Se degrada completamente, voltando como óxido de ferro. Bom, no caso das embalagens PET aqui no estado de São Paulo, nós conseguimos
eu tive uma grande interferência nisso no governo do Geraldo Alckmin, da outra vez em que ele foi governador, para conseguir um crédito presumido, de tal forma que o PET das garrafas reciclado, pós-consumo, ficasse mais interessante para ser usado do que o produto novo. Na sua avaliação, se houvesse um estímulo financeiro, fiscal, na tributação, para essa embalagem de aço pós-consumo, isso aumentaria, nós poderíamos passar, digamos, de 46,5% para 50%, 60%, 70% das latinhas de aço recicladas? Com certeza é um estímulo inclusive para que a gente aumente o valor dessa sucata pós-consumo, é um estímulo que a gente retorne essa sucata cada vez mais para as usinas siderúrgicas. Acontece em alguns países da Europa e realmente é estimulante. Em outras palavras, hoje não há nenhum estímulo, nenhum incentivo para a reciclagem dessas latinhas. Não, infelizmente não temos. Por último, na sua avaliação, se houver um estímulo à produção destas latinhas e um estímulo também à reciclagem, isso fica mais fácil cumprir o que determina hoje a nova lei que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Com certeza. Esse é um dos trabalhos que a Beaço vai desenvolver agora em 2011, em parceria com todas as empresas fabricantes de embalagem, com os envasadores, de acordo com a previsão da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente já sabe que tem alguns casos de muito sucesso, a gente foi visitar, como na Alemanha, na Bélgica, que tem os maiores índices de reciclagem de embalagens de aço pós-consumo. Na Bélgica, hoje a gente tem 93% de índice de reciclagem pós-consumo e no caso da Alemanha, 91%. E a gente quer atingir realmente patamares muito maiores. A gente sabe que a gente é capaz, o material tem valor e o material com certeza vai ser de grande valia aí para que a gente preserve o futuro para as próximas gerações, que é o conceito que a gente tem trabalhado tanto hoje de sustentabilidade ambiental. A reciclagem tem inúmeras vantagens. Uma delas é diminuir o volume do lixo que vai para os aterros. Nós tínhamos que ter uma política que fosse genérica para todos os produtos reciclados. Como que a associação de vocês trabalha nesse sentido? Para apresentar sugestões, vocês têm um departamento jurídico, alguma coisa que nos oriente, que nos dê sugestões, propostas, para que o Parlamento brasileiro possa apresentar sugestões estimulando um aumento dos incentivos para aumentar a reciclagem no país? Hoje a gente já tem uma parceria, enfim, todas as associações de materiais de embalagem já têm uma parceria com a Associação Brasileira de Embalagem, que congrega todos os tipos de embalagem. Lá a gente tem uma assessoria jurídica, inclusive uma assessoria parlamentar, que nos incentiva e busca novos caminhos para que a gente tenha incentivos e redução digamos assim, desse montante de embalagens pós-consumo que vão parar nos aterros. Então, com certeza, a gente tem hoje um trabalho, a gente está fazendo um trabalho, inclusive, em cima da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, da regulamentação, em conjunto com todos os materiais, para que a gente tenha uma redução desse material pós-consumo nos aterros. Muito bem, agradecemos sua presença extremamente esclarecedora sobre o uso e a reciclagem destas embalagens de aço. Obrigada. Assista agora ao quadro Colunista com o Dr. Sérgio Weismann. Olá, você se lembra que há algum tempo atrás nós falamos algumas coisas sobre o abuso que nós temos tido no uso do sal de cozinha. Vocês se lembram que nós ressaltamos, inclusive, que temos abusado muito e, com isso, propiciado o aparecimento de doenças. Vale a pena ressaltar um outro detalhe, principalmente entre os jovens. Existe na nossa cultura um aumento absurdo no consumo de refrigerantes industrializados, principalmente do tipo cola. O refrigerante do tipo cola, talvez você não saiba, ele contém também muito sódio. Então, além daquela quantidade de sal que nós costumamos utilizar nos alimentos, o complemento feito
uma bebida, o refrigerante do tipo cola, acrescenta muito mais sal, muito mais sódio, e isso também poderá explicar o aparecimento de determinadas situações que alteram a nossa saúde, principalmente o aumento da pressão arterial. E só como lembrete final, você sabe por que o alimento industrializado contém muito mais sódio do que deveria? Porque com isso ele consegue ficar conservado mais tempo nas prateleiras dos supermercados. Então lembre-se, para se auferir lucros na venda de produtos, às vezes não se presta muita atenção à saúde. Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre o meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!